Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Porque decidimos o Espírito Santo e nós. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também você que reza conosco através da Rádio Liberdade FM, através do canal no YouTube Meditando a Palavra. Nós hoje rezamos muito por você que acompanha diariamente as nossas reflexões, a nossa programação religiosa. Nesta sexta-feira da quinta semana da Páscoa, hoje é dia 23 de maio, já às vésperas de celebrarmos a Virgem Maria com esse título tão bonito, a Auxiliadora. E justamente a Igreja, sobretudo de maneira mais solene, no Concílio Vaticano II, declarou, e isso foi obra do Espírito Santo, através do Papa São Paulo VI, declarou solenemente Maria como a mãe da Igreja. E em resumo, o que nos ensina o Concílio Vaticano II sobre a Virgem Maria? Maria, ela é a mãe, a imagem e o modelo da Igreja que somos nós. Tudo aquilo que Maria já o é por graça de Deus, nós somos chamados também a ser um dia na eternidade, e para chegar ao céu que Maria chegou, é preciso também viver como ela viveu, andar por onde ela andou. Existe um canto de comunhão da missa com as crianças que diz isso: o mundo seria melhor, o amor aconteceria se a gente sempre andasse por onde andou Maria. E olhar para Maria como a mãe, a auxiliadora da Igreja, nos faz pensar na nossa própria missão como Igreja, unidos ao Papa, aos bispos em comunhão com ele, a nossa missão de, a exemplo de Maria, sermos uma Igreja que auxilia a vida de fé das pessoas. E foi isso que nós ouvimos nessa primeira leitura. Quando surge uma discussão, quando surge um problema,
A comunidade dos Atos dos Apóstolos não vai ficar nem com milindre, nem com mexerico. Vão levar a situação para a autoridade da igreja, Pedro e os demais apóstolos que estavam em Jerusalém. E ali, ouvindo, dialogando e, sobretudo, rezando, eles vão decidir, o Espírito Santo e nós, qual o melhor caminho, qual a melhor orientação para que as comunidades possam viver a sua fé. Quando nós vemos certas dificuldades na vida da igreja hoje, dá a impressão de que, nossa, agora tudo é difícil. Por isso eu sempre digo a vocês, leia o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali o evangelista São Lucas vai nos colocar as belezas e também os desafios da igreja desde os seus começos. Desde os seus inícios, a beleza da missão, a beleza do anúncio do evangelho, a beleza da vida fraterna, mas também as dificuldades que vão surgindo, cada uma própria do seu tempo. Só que o que importa é que nós, enquanto igreja, nunca tomemos uma decisão antes de implorar esta assistência do Espírito Santo. Maria é aquela que é a esposa imaculada do Espírito Santo e é aquela que é, por excelência, movida por esse Espírito Santo. O Espírito Santo que fecunda o seio da Virgem Maria na Anunciação, o Espírito Santo que cobre a Virgem Maria com a sua sombra, como diz o anjo, é esse Espírito Santo que vai conduzindo a vida da Virgem Maria por todos os lugares da sua jornada, seja para a casa de Isabel, para prestar o serviço da caridade, seja para Belém, para dar a luz ao menino, seja para o Egito, seja para ir para Jerusalém. O Espírito Santo que conduz Maria para Caná da Galileia, o Espírito Santo que conduz Maria para o Calvário, o Espírito Santo que conduz a Virgem Maria a permanecer com os apóstolos depois da ascensão. Maria é a mulher movida, guiada, conduzida. Maria é a mulher tomada pelo Espírito Santo. O beato Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus, ele diz que a vida do verdadeiro apóstolo, a vida do verdadeiro cristão, é uma vida que se deixa possuir pelo Espírito Santo. Nós cristãos, nós não podemos possuir o Espírito Santo de Deus, no sentido de posse, porque ele é infinitamente maior do que nós. Na escola de Maria, nós somos chamados não a tomar posse da graça de Deus, mas nós somos chamados a deixar que a graça de Deus se aposse de nós. Foi o que fez a Virgem Maria na Anunciação. Na Anunciação, o que ela diz a Deus através do anjo: Et Antilla Domini. Eis aqui a escrava do Senhor. O escravo não é dono da sua própria vida, o escravo não é dono do seu tempo, o escravo não é dono dos seus projetos. A sua vida, o seu ir e vir, o seu sustento depende 100% do seu Senhor. Maria, ela se coloca como posse do Espírito Santo. Ela diz: se apodera de mim, eu não me pertenço mais, eu sou a escrava do Senhor. E vejam, quem se faz escravo do Senhor se torna verdadeiramente livre. Maria é aquela que nos ensina a viver a liberdade do Espírito, porque quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo não é preso às coisas presentes nesse mundo. A nossa vida é como se fosse uma pipa na mão do menino Jesus.
E a pipa ela não foi feita para ficar nem parada na mão do menino, nem para ficar prostrada no chão. A pipa existe para viver no céu. E sem vento, a pipa pode ser muito bonita, mas ela perde o seu sentido. A igreja é Maria. O menino Jesus vai sempre no braço dela. Nós somos a pipa. A nossa vida é o barbante da pipa. O vento que empurra é o Espírito Santo. Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo, em um dado momento da sua vida, receberá um sopro tão forte dele, que ao soprar, a sua pipa será arrancada da mão do menino Jesus com a força do vento, e ela vai parar nas alturas do colo de Deus no céu. É a nossa morte. Quem se deixa conduzir, quem se deixa impulsionar, quem se deixa mover pelo Espírito Santo nessa vida, terá com Maria um final feliz na eternidade. E já também nessa vida, porque quem se deixa orientar pelo Espírito Santo, acerta mais, erra menos, tropeça menos, caminha mais. Quem se deixa conduzir e guiar pelo Espírito Santo, descobre a beleza de ser amigo de Cristo. Ele que não nos chama de servos, mas nos chama de seus amigos. E cuidado, ser amigo de Cristo é muito mais exigente do que ser servo dele. Porque o servo, que não é escravo, é servo, ele tem dia, ele tem hora. Pense aí num funcionário. Ele vai trabalhar, mas ele trabalha de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. No sábado e no domingo, ele não tem nada a ver com aquele emprego, nada a ver com o seu patrão. Existe muito cristão que se comporta como empregado. Eu trabalho uma vez por semana no domingo na missa, se eu já fiz isso na igreja, eu já trabalhei essa semana, já piquei o cartão. Você não foi chamado para trabalhar só por Cristo. Você foi chamado para ser amigo dele. Amigo, parece que é mais fácil, mas não é. Porque se o servo, se o empregado tem dia e hora para trabalhar, amigo não tem hora. O amigo você pode ligar para ele sábado, domingo, feriado, meia-noite, de tarde, de dia. O amigo é amigo 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano e a cada 4 anos, 366. Ser amigo de Cristo significa estar com Ele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na honra e na desonra, em cada momento da nossa vida. É muito bom ser amigo de Cristo. Mas não se esqueçam, a amizade com Deus, ela significa automaticamente a inimizade com o mundo. Os santos se agarraram em Cristo e por causa deles sofreram todo o ódio desse mundo. Que bom, porque o ódio desse mundo, como o amor desse mundo, um dia passa quando nós morrermos. Mas a amizade com Cristo, essa continua para a vida inteira, inclusive para a vida eterna. Peçamos hoje à Virgem Maria, Mãe da Igreja, auxílio dos cristãos, esposa imaculada do Espírito Santo, que ela nos ajude a termos esta sábia decisão de sermos sempre posses do Espírito Santo. Que por intercessão de Nossa Senhora, o Espírito Santo se aposse de cada um de nós, para que, sendo totalmente e absolutamente dependentes do Espírito Santo,
a nossa amizade com Cristo cresça tanto nesse mundo que nós possamos vivê-la em plenitude no reino dos céus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.